expectativa que essa falta de liquidez seja temporária, não é? E, portanto, Ou seja, os bancos esperam que o mercado se abra aos bancos portugueses, o mercado exterior. Precisamente, ou seja, de uma forma ou de outra, eu penso que as condições atuais não são sustentáveis e, portanto, não será previsível que daqui a 2, 3 anos tenhamos exatamente o mesmo tipo de situação. Mas a banca não controla isso, porque os bancos não têm financiamento, não é por serem maus, é porque o Estado não se porta bem. Mas, enfim, esperamos todos que se comece a provar, sim, comece a provar e comece a apresentar Gonçalo, nós estamos perante esta subida, porque o que nós estamos a ver, quando olhamos para o gráfico do Banco de Portugal, temos aqui uma evolução muito interessante das taxas de depósito desde o verão até ao final do ano. Esta subida das taxas, progressiva, e em alguns casos até muito acentuada, tem a ver com esta dificuldade que os bancos têm de ir buscar financiamento? Essencialmente, sim. Eu diria que há 4 fatores que determinam uma taxa de depósito a prazo. A primeira é a evolução das taxas do BCE, e essa tem estado estável desde maio de 2009 e não se prevê tão cedo que possa mudar. Depois, as taxas do mercado monetário, chamadas Euribor, que determinam, por exemplo, o crédito à habitação, subiram desde o verão, mas não na mesma proporção. Subiram cerca de 0,3 pontos percentuais. Portanto, a subida de 1,3 pontos percentuais, que em média se verificou nos depósitos em Portugal desde o verão, tem muito a ver com essa maior dificuldade de financiamento dos bancos lá fora. Mas eu devo dizer que Portugal não é o pior país neste domínio. Em matéria de taxas. Exatamente. Chipre, Grécia e Espanha, os bancos pagam uma taxa superior nos depósitos neste momento. Eu tinha uma certa esperança que, ao falar com bancos estrangeiros, nomeadamente bancos espanhóis, que a taxa de depósito fosse superior aos 3,25 que estão a colocar. Em Espanha é. Mas porquê é que nós não temos em Portugal esta concorrência de taxas que existe em Espanha? Eu vou-lhe dizer porquê. Temos uma série de telespectadores que, na sequência de uma sugestão de António Godinho aqui há poucos meses, nos têm perguntado: então como é que eu posso ir colocar o meu dinheiro em Espanha? Não valia a pena que os bancos espanhóis em Portugal conseguissem colocar as taxas de juros ao mesmo nível? Não. Não, a taxa de juros depende de um conjunto de fatores, não é? E, portanto, nós, em Portugal, temos que nos comparar com os nossos concorrentes, com a nossa... Mas ali o Active Bank dá 4%. Mas nós também já demos 4%, e se precisarmos portanto, temos... Isso quer dizer que não precisam de funding neste momento? Precisamos de funding, mas temos campanhas, portanto, promocionalmente vamos tendo taxas de 4%. Já tivemos até o final do ano passado. Portanto, vamos tendo taxas de... Não conseguimos estar permanentemente com taxas de 4%. É essa a ideia. Eu esqueci, não disse há pouco o quarto fator, portanto, o BCE, Euribor, a taxa da banca e depois, obviamente, o interesse estratégico que cada banco tem em poder dar taxas mais altas. E neste caso, o Active Bank definiu estrategicamente como um dos produtos mais interessantes para captar novos clientes, os depósitos a prazo. Gonçalo, sendo o Active Bank do universo BCP, eu sou cliente do BCP, devo dizer, e não tenho estas taxas no BCP. Isto não canibaliza, digamos assim, os depósitos do BCP? Não existe essa preocupação. Nós queremos, obviamente, principalmente ir captar clientes de outras instituições, mas estamos perfeitamente preparados, dentro da cota natural do Millennium BCP, no sistema bancário, que alguns clientes possam ser clientes do Millennium BCP, quer dizer, é natural. É expectável uma subida das taxas de juros dos depósitos ainda mais? Eu julgo que não. Pode-se continuar a verificar uma subida das Euribors, portanto, e uma diminuição, e isso correspondente a uma diminuição de spread que neste momento existe entre a Euribor e as taxas que se estão a praticar. Eu acho que neste momento taxas de 4%, 3,5% são taxas completamente insustentáveis se continuarmos nos próximos... Poderíamos estar assim mais 3, 4, 5 meses. Não me parece que seja... Algo que se mantenha no médio prazo. Ou pelo menos que poderão-se manter a taxa final, mas não acompanhar o spread face à Euribor, porque a Euribor, como o Gonçalo disse, tem estado a evoluir e as taxas de juros não podem acompanhar este ritmo. O spread com a Euribor não pode estar sempre a Gonçalo, para um banco remunerar a 4% quer dizer que tem que emprestar uma taxa muito superior. Não necessariamente. O Active Bank tem uma filosofia um bocadinho diferente de um banco de retalho tradicional. Nós não temos uma atividade de crédito muito grande. Somos essencialmente um banco enfocado em simplificar a vida do dia-a-dia e também em produtos de investimento. E, portanto, o depósito a prazo não é necessariamente rentabilizado depois com a concessão de crédito, é rentabilizado com a relação diária que as pessoas mantêm com o banco e no tipo de operações, no tipo de operações, apesar de termos dos custos mais baixos da banca em Portugal, e também depois na possível subscrição de produtos de investimento que
compõem a maior parte do ativo do banco. Não estão a sentir concorrência dos certificados do Tesouro? É um instrumento bastante diferente. É um instrumento que só compensa para prazos superiores a 5 anos. E nessa medida, quem quer investir a 5 anos, obviamente não vai fazer depósitos a prazo, mas pode fazer fundos de investimento, pode fazer produtos que, teoricamente, possam ter um potencial de retorno superior. Daí, já agora, aproveito também para perguntar ao Banco Popular, daí a fuga dos bancos destes prazos, até porque existe concorrência fortíssima por parte de produtos de Estado, como é o caso dos certificados do Tesouro. Não é? Sim, mas acho que não podemos dizer que há uma concorrência do Estado, porque assim, os bancos não fazem depósitos a 10 anos, não é prática, não é? E os certificados de Tesouro realmente só acima dos 5% é que se tornam atrativos. Acima dos 5 anos. Acima dos 5 anos, com 4,2, depois só a partir aos 10 anos com uma taxa líquida de 5,1. Portanto, não é um território utilizado normalmente pelos bancos. Nos produtos de depósitos é utilizado, por exemplo, nos seguros financeiros ou nos fundos de investimento. Gonçalo, uma das preocupações que as pessoas têm, que nos escrevem com muita frequência, então isso acontecer alguma coisa ao banco. Para já estão garantidos 100 mil euros. Não é? 100 mil euros pelo menos até o final deste ano. Por titular e por conta. Por banco. Bom, então deixe-me fazer outra pergunta. Tendo em conta esta preocupação, há pessoas que nos perguntam assim, então se vamos aproveitar estas taxas de 3,5% e 4%, devemos estender isto no prazo mais alargado possível. No caso do Ativo Banco, qual é o prazo mais alargado para a taxa de 4%? São 12 meses. Apenas? Apenas. Portanto, o prazo é único, é um produto muito, muito simples. Também uma taxa bruta de 4%, 12 meses. Que dá cerca de 3,14% em termos líquidos, depois de aplicar o imposto. Também é o vosso caso? Não, o nosso prazo, o prazo maior que temos com produto formatado é de 18 meses. Gonçalo, muito obrigado e agradeço também ao Banco Popular terem vindo ao Acordo do Dinheiro. Muito obrigado. Ficou esclarecido? Se não ficou, já sabe, basta enviar as suas dúvidas para o e-mail acordodonheiro@sap.pt. Com a ajuda da Exchange, terá a resposta garantida. E já agora, por que é que não visita o nosso blog? Vá a acordodonheiro.blogspot.sap.pt, onde poderá ver os resumos dos programas anteriores e deixar os seus comentários. Queremos saber o que pensa de nós. Chegámos ao momento de esclarecer as suas dúvidas sobre finanças pessoais e hoje, com António Godinho, é sempre quem esclarece as dúvidas nesta secção. Vou começar por depósitos a prazo. Olá, António, 4% é uma taxa muito boa neste momento. A 12 meses, 4% bruta, ou seja, uma taxa líquida de 3,1, 3,14, creio eu, é uma taxa ótima. António, é difícil os bancos irem além dos 4% ou aquilo era um bocado de marketing por parte da banca? Eu acho que não é difícil. Há uma segmentação de produtos. Como disse o convidado, creio eu, do Ativo Banco Safe, Gonçalo. Nós estamos a falar de um produto praticamente de tesouraria, que os clientes pensam sempre desmobilizar sempre que precisam. Portanto, não é numa perspectiva de médio e longo prazo. E o banco tem interesse, obviamente, em fazer outro tipo de subscrições, nomeadamente de obrigações, por exemplo. Há taxas muito boas, a rondar os 4%, 5%, para maturidades maiores, com taxas também interessantes, só que estamos a falar de obrigações. E obrigações... É isso que eu te ia perguntar. Se estivermos a aconselhar isto às pessoas, temos que alertar uma coisa, que é, tem risco ao contrário dos depósitos a prazo? As obrigações têm, portanto, é dívida, no caso do banco, e tem um risco maior do que um depósito a prazo, porque um depósito a prazo tem a garantia do Fundo de Garantia de Depósitos. Que já se falou aqui. Sempre até aos 100 mil, por pessoa e por conta. Pelo menos até final deste ano, sim, há o compromisso, e está na legislação do fundo, de 100 mil euros por titular e por banco. Ou seja, isto às vezes o titular não é o agregado familiar. Um marido e mulher, no caso, num mesmo banco podem ter a garantia de 200 mil euros se a conta for conjunta. Por estupidez, se houver 10 titulares, estão garantidos 1 milhão de euros. Não é muito normal e chamaria certamente a atenção. De qualquer forma, há obrigações interessantes no mercado. É um produto de risco, de maior risco que os depósitos a prazo, mas é de menor risco que os fundos de ações ou que a compra de ações. Mas, obviamente, estamos a falar de dívida bancária e a dívida bancária, neste momento, tal como a dívida dos países da zona euro, requer alguma atenção. António, podemos dizer às pessoas que vale a pena, neste momento, esta remuneração de 4%,
Porque quando nós aplicamos o imposto, ficamos com uma taxa líquida de 13,14%. Ora, mesmo tendo em conta a subida da inflação, ainda neste momento há uma vantagem apreciável. Ou seja, o prémio que existe entre a inflação e a taxa real é quase um ponto percentual. É para quem seja mais cauteloso e que possa esperar uma subida que até, eu diria, é mais ou menos expectável da taxa de inflação, fazer aplicações a um ano torna mais interessante ir monitorizando essa subida da inflação, porque se ela subir, obviamente os depósitos a prazo e os outros produtos vão refletir essa subida. Enquanto um produto, como os certificados do Tesouro, que muitas vezes nós aqui dizemos que é um produto interessante, e é de facto, de médio e longo prazo, pode acabar por ser um produto que daqui a 5 anos nós possamos estar a dizer que se calhar já não é tão interessante assim. Exato. Por isso, mais uma vez, Camilo, o ponto essencial para os nossos telespectadores é a diversificação das suas poupanças e dos seus investimentos. Não há um produto... Onde se põe não há um produto ideal. Nem no depósito a prazo não é o melhor dos mundos. É uma coisa que as pessoas precisam de aprender, é que não há produto ideal. Não há produto ideal, há composição de carteira ideal. E a composição de carteira ideal é sempre a diversificação. Ter um pouco de depósito a prazo, ter certificados de tesouro numa perspectiva de médio e longo prazo, eventualmente poder pensar num fundo de obrigações ou um fundo de ações, dependendo do perfil enfim, da análise que se faz das nossas poupanças, podemos pôr algo de lado e arriscar, como normalmente se costuma dizer, não no jogo da bolsa, mas numa perspectiva de acompanhamento. A diversificação é sempre o lema de ouro. António, temos aqui uma pergunta de uma espectadora que tem a ver com amortizações de empréstimos, que é uma coisa que tens recomendado às pessoas para fazer, e eu também. E diz ela assim, se eu quiser amortizar o meu empréstimo com taxa variável, quanto é que eu pago? Com taxa variável, o máximo estabelecido por lei, ou seja, o máximo que os bancos podem penalizar os seus clientes por amortização parcial ou total do empréstimo à habitação é de meio ponto. Não era assim, passou a ser assim há cerca de 2 anos. Exatamente, o Banco de Portugal impôs limites. No caso de taxa fixa, são 2%. 2% sobre o valor a amortizar ou a liquidar. Olha, aliás, um outro espectador há dias perguntávamos porquê é que vocês deixaram de falar da taxa fixa nos empréstimos, ou seja, no crédito. Fica um desafio aqui para ti na próxima semana, que é trazeres um ranking das melhores taxas fixas para empréstimos à habitação. Bom desafio. António, muito obrigado e conto contigo aqui na próxima semana. Obrigado. Esclarecido, se tiver dúvidas, envie tudo para cordodinheiro.sap.pt e em breve